Fala pessoal, eu sou o Anderson e o primeiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal já trouxe pra gente um novo Capitão América, um novo Falcão e também novos vilões. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo isso. E logo de cara, a série já começa lidando com o legado do Capitão América, sobre quem deve assumir o manto e também o propósito dessa pessoa. Então a gente vê o Stan recusando o escudo que lhe foi dado pelo Steve lá em Ultimato e entregando para o governo para que ele fique ali numa espécie de museu do Capitão América. Então a gente percebe que não tem tanta confiança dele assumir o manto, assim como a gente não tinha aquela confiança do Homem-Aranha de ficar com a Edith. E logo no início, a gente também já tem a primeira participação especial da série, que é o James Rhodes, que eu achei simplesmente fantástica, porque faz todo sentido ele tá aqui, porque de certa forma, ele também tá lidando com as mesmas coisas do Sam. Enquanto o Sam tá lidando com o luto, né, que o Steve morreu, e com o legado do Capitão, o Rhodes ele tá lidando ali com o luto e com o legado do Homem de Ferro. Então eu gostei bastante, fez bastante sentido. E com o escudo deixado lá no museu, pelo menos é isso que o Sam acreditava, só que no final desse episódio a gente descobre que o governo deu esse escudo para outra pessoa e tem um novo Capitão América. Mas quem é esse cara? O novo Sentinela da Liberdade se trata de John Walker. Nos quadrinhos, ele é um fuzileiro que se alistou nas Forças Armadas para honrar o irmão dele que morreu em combate, além de, claro, ser tão prestigiado quanto ele. Acontece que o Walker serviu em tempos de paz, então ele não foi exatamente o grande herói que ele queria. Foi aí que o seu caminho foi cruzado com o Power Broker, um indivíduo que dava poderes para as pessoas e que lhe concedeu uma força e agilidade aprimorada. Mas o John Walker só se tornou o Capitão América quando o Steve decidiu largar o manto nos meados dos anos 80 e passou a se chamar somente de O Capitão. Mas o Capitão do Walker, ele é bem diferente porque ele é bem mais conhecido por ser um capitão mais agressivo e instável do que o normal, o que sempre causou bastante conflito com outros heróis, até mesmo com o Capitão América do Sam Wilson. Ele não é exatamente um vilão, mas ele é aquele tipo de personagem que tá ali sempre para atrapalhar o herói. Só que o John Walker, ele não ficou com o manto por muito tempo, porque alguns anos depois, o Steve decidiu pegar ele de volta e o John passou a se chamar então Agente Americano. Inclusive, ó, essa roupa que ele tá usando de Capitão América na série é muito parecida com o do Agente Americano. Se a gente tirar o azul e colocar preto, já tá no ponto. Só que tem uma frase que o Sam fala nesse episódio que eu acho que vai ditar muito tanto a série quanto esse novo capitão, que é que símbolos não são nada sem homens e mulheres que os representam. E assim, se eles seguirem os quadrinhos, esse John Walker realmente não serve para ser capitão. Ele pode ter o escudo, ele pode ter o traje, ele pode ser chamado de capitão, mas ele não é o Capitão América. Mas além de um novo capitão, eles também apresentaram um novo Falcão, cara. Pois é, velho. Isso porque o Soldado Torres, aquele parceiro de missão do Sam, na verdade é Joaquim Torres, o segundo Falcão dos quadrinhos. Ele é um personagem relativamente novo, mas ele assumiu o manto de Falcão assim que o Sam assumiu o manto de Capitão América. Então a gente já dá pra ter uma ideia que isso vai acontecer porque, né, o Sam vai assumir o manto de Capitão. E logo de início a gente vê eles dois estão numa missão de resgate de um tenente das mãos de terroristas. Inclusive, um desses terroristas é Batroc, o Saltador, que apareceu lá em Capitão América 2. E cara, eu vou te falar que esses 10 primeiros minutos é ação atrás de ação, e eu acho que tem mais ação do que WandaVision inteira. Sem falar que é muito maneiro ver o Sam voando, né? As cenas dele de voo são perfeitas. Mas então eles resolvem essa situação até que o Torres percebe que existe uma nova organização terrorista no mundo. E é aí que a gente conhece os Flag Smashers. Mas quem são eles exatamente? Nos quadrinhos, assim como o Caveira Vermelha representa o nazismo, o Flag Smasher, ele representa o antipatriotismo. Karl Mondergaard, gente, eu não sei falar o nome dele, eu não vou nem tentar. Ele acredita no conceito de que países e nações devem deixar de
existir e o que o mundo precisa ser mais unificado. E na série é basicamente isso que eles falam também, e eles ainda adicionam que esses caras preferem que o mundo esteja ali na fase do blip. Mas diferente dos quadrinhos, o Carl Mondergault, que é um homem, aqui na série ele vai ser uma mulher, que vai ser interpretada pela atriz Erin Kellyman. Mas beleza, origem explicada, propósito explicado, mas a gente viu que eles têm superpoderes e de onde eles vieram. E aí que a gente volta pro Power Broker, porque nos créditos a gente consegue ver a palavra escrita e no mesmo frame tem várias pessoazinhas desenhadas simbolizando o exército de Flag Smashers. Sem falar que existe um frasco do que pode ser o novo soro que pode estar dando a eles essas habilidades. E ter o novo soro não é nem surpresa pra mim, porque a franquia do Capitão sempre lidou com isso, e esse Falcão e o Soldado Invernal tá com bem cara de franquia do Capitão. Mas a série é sobre o Falcão e sobre o Bucky, né? Então vamos falar do Bucky. A questão é que nesse primeiro episódio a gente não tem uma evolução tão grande, mas a gente tem uma evolução importante. Isso porque é a primeira vez que o Bucky tá lidando com as coisas que ele fez no passado. Então a gente vê, por exemplo, ele tendo um pesadelo sobre a época que ele atuava na Hydra, dele invadindo um prédio e matando todo mundo, que cara, é uma cena incrível, é o Soldado Invernal que a gente queria que continuasse, porque vamos combinar que depois que ele ficou do bem, ele foi nerfado pra caramba. Só que nessa missão, ele também acaba assassinando um inocente que estava ali no hotel, e nos dias atuais, a gente descobre que ele fez amizade com o pai desse garoto como uma forma de se redimir. A questão toda do Bucky nesse episódio é se redimir, é redenção. O episódio também trabalha muito a vida cotidiana do Sam, então apesar de ser um vingador, a gente vê que ele e sua família têm dificuldades financeiras, o que sinceramente serve para deixar os heróis mais pé no chão, para a gente conseguir se identificar com eles, mas eu achei que eles gastaram tempo demais nessa questão. E outra coisa que vale mencionar é esse tom dramático que a série tem. Ela puxa bastante da franquia do Capitão, né, que é a mais séria, e como ela tá lidando com o luto, ela tem que ser realmente mais, como fala, mais tensa, né? Eu acho que mais tensa. Isso é ótimo porque WandaVision também foi uma série que lidou com o luto, só que fez de forma diferente. E é sempre bom a gente ter produções diferentes. Mas é isso aí, se você chegou até aqui, por favor, deixa aí o like e se inscreve no canal. O primeiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal foi muito bom, eu vou continuar fazendo análise semanal por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!